temporada da Lu Concept Podcast, gravada aqui na Must University, que é uma universidade brasileira na Flórida, para nosso orgulho, fundada e também gerida por brasileiros. Hoje a minha convidada, ela arrasa, é uma super atriz, também é psicóloga, casada com o Jairzinho, da nossa geração, quem é 40 a mais lembra muito bem do Balão Mágico, mãe de 2 adolescentes, vive aqui nos Estados Unidos desde 2017 e vamos contar muito sobre os programas que ela está criando para crianças, todo o programa também que ela está envolvida no comportamento, porque é psicóloga, e os desafios aprendizados nessa vida americana. Bem-vinda, Taninha! Que linda! Que apresentação maravilhosa! Obrigada, merece! Talu. Eu amei que você veio. Eu amei, tô amando estar aqui com você. Estamos abrindo essa temporada. Aliás, temos amigos em comum. Ela já conhece o Alê, meu marido, desde faculdade, né, Tan? Nossa, metade da vida. Metade né? da Quando vida. a gente lembra, fala, gente, que coisa boa. Coisa né? boa. Beijo pra Gabizinha, que tá em breve para ter um bebezinho, nossa amiga. Amor da vida. Que amamos. Beijo, Gabi. Em breve você vai ver, já vai ter chegado o nosso baby aqui. Então, vamos falar muito sobre essa vida, né, Tan? Bora falar. Bora falar. Primeiro de tudo, eu quero entender por quê. Depois a gente volta para a programação, mas por que vocês mudaram para os Estados Unidos? Tá, Lu, essa é uma pergunta muito interessante para começar. Assim, o interesse não era vir ficar esse tempo todo. O Jair morou aqui, ele fez faculdade em Boston, e desde que eu conheci ele, o interesse sempre era voltar para cá, passar um período. E para mim, eu nunca tive esse sonho. Assim. Não? Não, para mim, eu amo o Brasil, sempre amei, tenho uma família muito especial, uma carreira incrível. Estava num momento muito bom assim da minha carreira. Eu acho que o ponto de transição para topar essa aventura que ele sempre quis foi uma busca por algo mais na vida, assim. De estar emendando um trabalho no outro, de estar vendo as minhas filhas crescerem, de nunca ter tirado licença maternidade, do Jair estar num lugar e eu no outro. E um questionamento de é assim que eu quero seguir. Meu trabalho, para mim, sempre foi um norte, assim, muito forte. Assim, minha grande paixão, e eu vim do balé, fui bailarina há muitos anos, então essa determinação de viver do meu trabalho, de ser apaixonada pelo que eu faço, mas estava muito forte e eu comecei a ver que estava um desbalanço. Assim. Com relação à família, você diz? E aí comecei a adentrar muito a meditação e tive um insight que eu queria experimentar outra coisa. Óbvio que a hora que eu falei para o Jair, vamos fazer aquela experiência? Ele falou, agora! Partiu de você, então. Olha! Mas era para passar 6 meses, que virou 1 ano. Então, esse era o plano, para as meninas terem uma experiência de estudar aqui. Sim. E aí, a gente veio 1 ano antes, passou uns 2 meses, a gente mudou primeiro para Nova York. E por que optaram em Nova York na época? Porque é um lugar onde tem um hub de artes muito grande. O Jair morou em Boston e depois morou um tempo em Nova York. A gente ia muito, porque ele ia muito a trabalho. Então, ia muito fazer pesquisas, né, de teatro, estudar. Já tinha ido fazer vários workshops legais. Então, era um lugar que a gente tinha já uma relação, assim. E, então, as meninas também já tinham ido algumas vezes, viram de mês inteiro. Eu fui grávida da Laura, fiquei lá quase 2 meses. Então, tinha já essa... era um lugar onde a gente se sentia confortável. Tinha amigos. E, então, foi nesse lugar de vamos nos rever como pessoas. Não vou trabalhar. Vou só ficar com a minha família, quero ficar com as minhas filhas, quero passar esse momento em família. Óbvio que Nova York é um chamado para trabalhar o tempo inteiro. Sim. Né? Então, o objetivo primeiro foi esse. E aí, esse bichinho do trabalho começou a picar. O Jair com muitos convites, eu também. E aí, não dava mais para, com visto de estudante, trabalhar, porque a gente não queria fazer isso. E aí, a gente aplicou para o visto de trabalho, para o Green Card, e assim foi. E foi ficando. Foi ficando, exatamente. E aí de quanto tempo vocês ficaram em Nova York para vir para a Flórida? A gente ficou até a pandemia, porque Nova York, nossa, né, não preciso nem falar, mas virou um outro local. E aí aí eu falei, acho que já deu a hora de voltar para o Brasil, porque eu não tenho esse preparo para passar um inverno aqui trancado. E aí a gente começou a estudar outras possibilidades, porque aí abriu essa chance de você, artista, em qualquer lugar que você estivesse, trabalhar. Foi uma época até muito desafiadora para o mundo, emocionalmente para nós, de saúde, mas em termos de trabalho foi muito frutífera. É interessante, eu falo muito isso. Tem muita gente que na pandemia prosperou, né? Sim. É incrível isso. E eu que estava fora, principalmente... Música, o Jair, né, tem uma produtora dele em São Paulo e...
E ele sempre trabalhou à distância. É mais fácil. Como atriz é difícil. Porque Sim. se seu corpito não está presente no local que você está, você não consegue. Claro. E aí abriu essa possibilidade. O que a gente fez de conteúdo dos grandes pequeninos, trabalho, fiz teatro. No Teatro Folha, a gente juntou um elenco de idades diferentes para fazer teatro online. Olha, o que ingresso loucura. comprado. Foi uma experiência muito maravilhosa. Então, abriram novas possibilidades, inclusive de sair do frio e vir para a Flórida. Uhum. E muita gente fez isso, né? Muita gente. Americanos. Mas, eu tenho muitos amigos Sim. queridos que moravam anos em Nova York. Sim, e vieram para a Flórida. Até pela questão de custo, logística, tudo, Sim, né? espaço. Porque Espaço. você fala, você vai trabalhar dentro de casa, morar em Nova York, né, em apartamentos, quem morava em Manhattan, a conta não fecha. Porque se uma criança vai estudar aqui, eu vou trabalhar de casa, o outro... Como é que... Aí o espaço em Nova York não comporta, né? Para uma família de quatro, que seja. Né? Os espaços são menores, sim, enfim. Sim. E aí vocês mudaram. O que você vê de diferença antes de pandemia, né? Entre viver em Nova York e viver aqui na Flórida? É muito diferente, né? Ainda mais que tu tá em Weston, né? Eu acho que, assim, tem a maravilha dos dois lugares. Eu acho que Nova York tem a coisa de andar a pé. Acho que a gente ficou 3 anos e meio sem pegar carro. Uma vez o Jair tinha, não sei o que ele tinha, um relógio, alguma coisa que media, que ele é cheio dos... Quantos passos deu? Ele falou, não, de carro. Ele falou, olha nesse ano quantas vezes a gente andou de carro. Que era assim, para ir para o aeroporto de Nova York, né? E quando estava lá, para ir para o aeroporto, que é só metrô, a pé. Sim. Então, acho que essa parte eu sinto muita falta. Como paulistana, você poder abrir a porta da sua casa, sair andando na rua e ter vida na cidade, isso para mim é único. Ver gente diferente, entrar no metrô, isso eu tenho muita saudade. Uma cidade que inspira arte, inspira cada um ser do jeito que quer. Sim. Né? Então, assim, desde ver a Nicole Kidman de pijama com um cachorro no Central Park, e ter uma liberdade de você ser quem você é. Né? A Flórida tem essa coisa mais latina. Bem latina. Maravilhosa, porque tem essa pegada amorosa, carinhosa, onde você se sente muito acolhido. Isso faz muita diferença quando a gente mora fora. Então, acho que essa parte, hoje em dia, ela me é mais importante. E como filhas adolescentes, você sente a Flórida, especialmente o Weston, mais tranquilo? Ou você ficaria, ou tanto faz para você? Eu acho que a Nova York que eu morei, que não é a de agora, eu não tinha essa preocupação. Tá. Assim, eu andava meia-noite sozinha. A Isa tinha, sei lá, 13 anos, e ela ia para o balé sozinha em Nova York, Manhattan. Eu só falava assim, não pega o celular, porque o medo é você ser atropelada. Sim. Maluco na rua, depois de morar lá, se acostuma. Sim. Aquela quantidade que tinha hoje é muito maior. Sim, como em Los Angeles, né? Nossa, virou outro lugar. Virou outro lugar. Eu fiquei impressionada quando eu fui. Então, acho que assim, hoje eu não estaria tranquila, porque em Nova York, você não... Já o middle school, a criança de 11 anos, já não estuda no bairro. Já tem, assim, dependendo da sua nota. Se você mora num bairro bom, você pode até aplicar para estudar ali. Mas, às vezes, o seu bairro é bom e não tem uma boa middle school. Aí sua filha é uma ótima aluna, mas ela vai ter que pegar o metrô para ir na melhor escola que condiz com a nota dela. Então, você entra no metrô 3 da tarde, é cheio de moçadinha de 11 e 12 anos andando. Então, eu nunca tive essa preocupação. No começo, eu falava, cara, essa galerinha andando de metrô sozinha. Depois você vai vendo que as pessoas se protegem. Naquela época, que foi outro dia, né? Mas mudou muito a cidade. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus de estar aqui. Elas amam. Minha filha está para, né? Como seu filho, ano que vem, já, né, aplica... Nesse processo de aplicar para onde quer estudar. Vocês já foram ver, né? Vocês já foram ver. Já foi ver. Tentamos empurrar Boston, porque eu já ia, né? Porque é um lugar maravilhoso para se estudar. Ele estudou lá, mas ela quer ficar na Flórida. Ela quer? Olha que barato. Ela já sabe o que quer? Ela quer business com área de música e entretenimento. Ah, que legal, que legal. Vamos ver, né? Adolescente, se for igual a mim, mudou de ideia 300 vezes até a hora. Mas tu muda, mas ao mesmo tempo tu vai pegando todas as ideias e juntando, né? Não é uma doida que, uma hora, cada hora uma coisa. Se concentra. Sim, eu acho que tudo que eu escolhi fazer na minha vida, às vezes muito de uma maneira intuitiva, porque como eu sou menos de planejar e mais de sentir. E intuitivamente as coisas sempre foram... Eu fui caminhando e elas foram acontecendo, assim. Então, às vezes no seu propósito. No meu propósito. Isso é muito legal, assim. Por isso que hoje em dia eu volto... Quando a gente está conectada com esse desejo sincero, desejo de alma, né? Não esse desejo de consumo, que hoje em dia a gente deseja tudo, né? Nessa sociedade. Mas, assim, nesse lugar de
de conectar com algo mais profundo, é aquela frase, dá o passo que o universo põe o chão embaixo. Nossa, isso para mim é perfeito. Ela faz efeito. E Deus né? coloca, né? É Coloca. impressionante, assim, não tem erro, não tem erro. É muito bom. Mas você acha que os 40 muda muito a gente? Para mim, o 40 foi o turning point. Eu também acho. Parece que foi uma chave. De falar o que eu quero fazer para seguir com esse tempo que ainda me resta. E com uma segurança muito absurda, né, Tânia? Muito, porque assim não dá para ficar mais assim, né? Começa esse incômodo ser muito claro. O tempo tá passando, né? Tá passando e eu vou seguir assim, maravilha. Eu já conquistei coisas no meu trabalho maravilhosas, quero conquistar muitas, mas assim, a hora que eu olhei para Isabela com 10 anos, elas são comprida, alta, então foi aquele olhar, olho no olho, assim, né? De você falar, cara, como ela tá grande, Onde eu tava, trabalhei... Assim, eu acho que eu preciso dela, precisa de mim, e a gente precisa rever, sabe? Então, foi um chamado num lugar amoroso, de olhar para outras questões da vida, né? Sim. Que a nossa geração foi muito fazer, chegar, acontecer, sucesso, né? E aí você fala, peraí, e esse lugar feminino que eu sinto que eu tenho tanto, mas estava deixado um pouco, né? Que é tanta realização pessoal que a gente esquece que, gente, calma, os nossos filhos são parte fundamental, né, da nossa realização. Sim. E quando vai ver, tá tudo certo, mas tem coisas ali que estão faltando. Eu também passei por esse processo de, opa, onde é que eu tô? Preciso voltar aqui. Foi por isso também que vocês Não, mudaram? Tu soube que o pai do Ale foi assassinado. Não soube. Não soube? O pai do Ale foi assassinado no ano que a gente se conheceu, faz 21 anos, 22. E minha mãe fala que eu sempre quis sair. Então, depois que ele foi assassinado, eu fiquei com pânico. Já não era uma síndrome do pânico, mas eu falei, meu Deus, não consigo mais viver. Nasceu as crianças. Mas na rua, assalto? Um assalto banal em São Paulo. Um assalto banal. A gente namorava. Então, aquilo, para mim, foi assim, quando você sabe que tem violência, você convive com ela, ok. Quando você vive a violência presente na sua vida, você fala, próxima sou eu, próximo é meu filho. Então, eu fiquei numa situação que eu não... Nossa, dali, a gente... Depois de alguns anos, a gente já tinha nascido os filhos e tal. Então, quando deu uma queda, assim, tipo, a gente teve que mudar de vida e falou, quer saber? Vamos recomeçar lá. E viemos. Aí depois te conto tudo. Quero saber. Mas a gente foi por isso. E a gente fez 11 anos esse ano. Mas eu penso muito isso. Assim, eu acho que o processo... Como somos psicólogos, a gente também tem esse trabalho mãe-psicóloga. Sim. Né? Aff, Maria, muita sobrecarga de reflexões. É muita reflexão na vida. Então, e passa o 40, então, você fala, cara, para. Assim, tem uma reservinha, não importa, vamos viajar, porque só se vive um dia. Né? Tipo assim. O valor do tempo, né? O tempo começa a ter uma importância, assim, que você não quer mais perder. O tempo e a presença, né? Real, assim. Sim, porque é isso, é total. Muito legal. Aí me conta quais são os principais desafios que você encontrou nessa mudança para os Estados Unidos com as suas filhas. Eu digo em todos os contextos, seja profissional, porque ainda que, como vocês têm uma relevância, né, de reconhecimento mesmo, pelo menos de todos os brasileiros. Então, de alguma maneira, vocês ainda, obviamente, vocês vão para cima, né? Porque tem gente que fica esperando o convite chegar. Sim. Então, talvez, não sei se vai contar, o desafio de trabalho não tenha sido tão difícil, mas como foi em relação, vamos supor, na escola, matrículas, entendimento de seguro-saúde, essa coisa toda que o brasileiro passa. Até hoje a gente não sabe, né? Seguro-saúde, que todo ano é uma jornada. É um horror. Ai, Talu, olha, eu vou dizer que eu estava com muita vontade de vir, mas foi muito desafiador. Olhar para trás... É muito interessante porque a gente já vê o caminho que foi trilhado, pode admirar até o que suportou, olhar para a vulnerabilidade como que bom que ela apareceu e me trouxe até aqui. Mas, assim, o fato que me trouxe foi rever minha relação familiar-trabalho. Mas ficar sem o trabalho, que eu sempre fui muito estudiosa e dedicada, sem poder trabalhar foi muito difícil. Por conta do visto? Não, por conta da decisão. Eu trabalhei em Nova York, assim, fiz coisas legais, fiz até uma participação muito legal numa série da HBO com a Catherine Hahn, que é uma grande atriz, que só dá um Google que a gente vê ela em milhões de coisas da Marvel, mas isso nem se fala para o que ela é de atriz, e que me garantiu ser SAG-AFTRA, que é a parte profissional de atuação aqui, muito difícil, que você só chega depois de muito trabalho. Fiz muito comercial, participações em séries menores. Isso americana? Ah, que legal. Mas, assim, de não ter um trabalho contínuo, né? Porque ou eu estava no teatro, sempre projetos, ou novela que dura 9 meses. Então, tem esse aspecto dúbio que a gente vai viver. Eu não queria viver isso tão intenso, mas ficar sem isso com frequência... Também eu me desconheci um pouco. Só fazendo as coisas de casa. Dava uma angústia?
uma angústia, porque, assim, recomeçar nunca foi problema. Eu fui começar a estudar com muita gente legal, buscar formas de trabalhar, arrumar um agente aqui, que é uma coisa super desafiadora. Você ter um agente que trabalha com estrangeiro. Hoje, alguns anos depois, já é muito melhor do que quando eu cheguei. Tá. Porque a pandemia trouxe essa miscigenação, né, essa possibilidade de troca de lugares onde você está, e principalmente esse movimento de inclusão começou a ficar maior. Então, assim, mais espaços. A lei começou a trazer que dentro de uma obra você tem que ter pessoas de raças diferentes, de culturas diferentes. Então, começou a abrir espaço que há 8 anos atrás não tinha. Mas graças a Deus, cada vez está abrindo mais. Mas o legal é porque você já veio trabalhando também para o público americano, porque grande parte dos brasileiros vem ou por conta de língua ou por uma questão mesmo de acesso, não mas se a envolve. questão de sotaque é muito pesada, Sim, né? é. Você tem o sotaque hispano, é completamente diferente. O sotaque do brasileiro, o americano não sabe, pergunta se é italiano, eles não identificam com tanta facilidade. Eu escuto muito. Que língua você está falando? Eles não sabem de onde é o nosso sotaque, né? Não é igual se ouvir um argentino, um chileno falando, você sabe na hora. Tá falando inglês, mas ele é de algum lugar da América Latina ou espanhol. Mas, assim, a questão foi muito louco, porque eu já ir com a música, trabalhar com visto de trabalho é de boa. Aí, o universo me pôs em xeque, porque para trabalhar com atuação, você precisa ter green card. E nunca foi a minha... Você nunca foi sua intenção. Eu não cheguei nesse pensamento. Eu falei, cara, agora se eu quiser ficar e trabalhar, porque passou o tempo que eu tô com a minha família. Legal, 1 ano, eu não aguento ficar assim sem trabalhar. Então, para eu trabalhar, eu preciso ter green card. Ou vou fazer coisas muito menores, porque o universo televisivo não aceita. E logo, quando o green card saiu, veio a pandemia. Então, acho que tudo isso foi um caminho para eu rever, de fato. Eu vou voltar a ficar aquilo, trabalhando, deixando as meninas, Nova York, aquela loucura, né, que é uma cidade que não para. Vou voltar a viver nessa loucura, indo atrás, buscando trabalho, que não é fácil. Né, a abertura para brasileiro é mínima, a gente pode ver no tamanho do nosso país, a qualidade do que a gente ou faz. Outro que se destaca, né? Como na história, só agora, uma Fernanda Torres maravilhosa ganhou uma premiação. Não tem, a gente não chega. O Brasil se fecha. Né? O Jair foi várias vezes indicado ao Grammy. Você vai no Grammy Latino. Qual o maior país? Sim. O nosso. A representatividade do Brasil com a qualidade da nossa música é mínima. E com a quantidade, né? Porque a gente se fecha. O que a gente produz, novela, passa em Portugal, na África, para a América Latina um pouco. Mas a gente consome o que a nossa música é consumida pela giganticidade do nosso país. Enorme, né? Continente, tamanho continental. Então, assim, não... Chega, mas assim, é admirado. Não chega. Sim. Tudo, né? Então, é muito difícil. Mas... E aí a pandemia veio, aí o coração aquieta. Eu falei, acho que eu vim aqui para olhar para dentro mesmo. E aí esse é o trabalho que eu vou fazer. Aí eu fui mergulhando mais e mais nesse universo do autoconhecimento, me profissionalizando, voltando à psicologia, a ligar com o teatro e fazer de mim, da minha jornada, realmente poder ser mais especial. E eu agradeço todos esses entraves e descobertas. Que são esses desafios que fazem a gente crescer, né? Sim. Total, no final das contas. É um chacoalho, né? Total. E falo que é na dor que a gente cresce, né? Sim. Não tem jeito. É nessa hora mesmo que a gente se reinventa, que a gente entende para que tudo isso. Sim. Total. Então, para tu, o maior desafio, você entende que foi a parte profissional que você teve que se encontrar. Então, depois desses anos todos, hoje você se encontrou. Eu me sinto bem, me sinto que eu crio nessa atmosfera aí da conexão da arte com o healing, né? Com a cura, de uma forma muito única, porque eu acho que essa união da arte com a psicologia, né, com a saúde emocional, com a neurociência, ela é maravilhosa. Tem um campo gigante para ser destrinchado ainda. Muito! E pouca gente tem essa conexão, faz isso, porque não é só o psicodrama, né? É como atriz, como você vai para ação, não é só como psicólogo, psicodramatista, é como atriz, né? Mas isso é um trabalho que você está fazendo, então? Estou fazendo, vim desenvolvendo esses anos todos. Desde que eu mudei para a Flórida, eu fiz muito tempo de pesquisa com a Cíntia Dáurea, que é uma super pesquisadora,
sobre essa jornada do olhar para dentro pós-40. A gente fez com várias mulheres em um grupo, uma Que pesquisa legal. mesmo. Eu falei, eu quero pesquisar, porque não é só eu que estou passando isso. Não, 40 é incrível, é surpreendente, né? Eu amo essa fase. Eu falo, gente, que época maravilhosa que a gente está vivendo. Sim, é o revisitar, né, a vida e poder seguir com outras lentes, outros binóculos para ver, né, com mais presença, mas também o distanciamento do que eu quero plantar, né? E isso com o projeto é o quê? Um workshop? Como é que vocês trabalham? Gente, eu vou às vezes faço workshops no Brasil para mulheres diretoras de empresas, porque a gente pensa o cargo, tá, Lu, às vezes quanto mais alto, né, mais difícil você sair de cena dele. Nossa. E se olhar, porque você trampou tanto para chegar ali. Sim. Então, assim, e você se define muito por aquele trabalho, às vezes que te paga bem, que é o que você sonhou até então. Só que o reconhecimento. Mas aquele espaço, aquele cenário já não está mais te dando o prazer, né, de habitar que te deu até então. Então, eu acho que tem esse trabalho é importante para qualquer pessoa que quer olhar para dentro, de rever por que não está vivendo um fluxo que poderia estar vivendo. Porque a gente tem esse reconhecimento, poxa, minha vida ela tem algo mais aqui que está faltando. E às vezes isso é sobre o verbo, é sobre a ação. E eu faço terapia desde que eu conheci o Alê, desde a faculdade de psicologia. Mas enquanto a terapia não é posta em prática, eu acho que é aí que o teatro entra de uma maneira incrível, porque a palavra ator é quem age, é quem põe em cena, é quem faz. Então, assim, mesmo que seja de fora para dentro, você pode estudar formas de pôr em ação o que você deseja viver. Claro que o que deseja viver não é nesse lugar, né? Sim. Cada vez que você vai entrando mais terapeuticamente buscando, você vai vendo, isso me interessa, isso faz sentido. E como pôr em ação esses, né, aspectos, e existe treino e técnica para isso. E ensaio, que é a palavra que para mim mais faz sentido, tem que ensaiar, Que não interessante. adianta, né? Então, é como fazer isso virar ação mesmo. E aí é uma encenação? A pessoa encena depende tipo uma catarse? Não diria Não uma seria. catarse. Eu acho que é um ensaio, assim. Claro que tem experiências cênicas que você coloca na sua vida como técnicas, né? Na prática, quando eu estou ministrando um workshop, que tem um insight, ele é muito claro, porque é a hora que você une o que você sente, o que você pensa com a sua ação. Então, se você muda o contexto em cena, não só imaginando ou pensando, mas, ok, então vamos pôr isso em cena para ver. Você tem uma realização de um outro ponto de vista, porque você fala, nossa, eu não estou fazendo isso que eu acho que eu estou fazendo, ou quando eu faço, ajo assim, me comporto assim, mudo, mesmo que de fora para dentro, mesmo fake, né? Como outros olhares acontecem, outros pontos de vista. Como então, eu sou percebida. Tipo, eu quero ser percebida de um jeito e sou de outra, muitas vezes. E como eu me coloco, se eu quero chegar nisso, eu estou me colocando assim, eu estou agindo nessa direção. Então, assim, o workshop, ele vai desde workshops profundos de 3, 4 dias até experiências de 3 horas. Que legal! E agora eu fui para Orlando. Tem alguns lugares que eu faço só a palestra de 1 hora e pouco. Não é o que eu amo, mas eu acho que é a primeira forma de conectar. Já dá um insightzinho para a pessoa, né? E eu vejo que mesmo 1h30, né? Eu que adoro ensaiar, estudar dias, fazer coisas profundas. Me formei como professora em Kundalini Yoga, mas mais do que o professor é o mergulho que a Kundalini te propõe. Você pratica yoga? Pratico. Nesse sistema físico e energético que tem tudo a ver com a arte, né? E onde as mudanças acontecem no sistema nervoso central, mas a partir de uma ação, não só de uma ideia, né? De uma meditação em ação. Meditação, né? Mesmo. Então, eu acho que... Então, tem vários formatos, né? Que esse meu programa chamado No Palco da Vida tem. Que legal! E agora eu estou com a Teca fazendo, a gente vai fazer em São Paulo, semana agora. Quando a gente lançar, já vai ter feito. Agora a gente fez em São Paulo o programa Eco, que é um aspecto aí do meu programa No Palco da Vida com o trabalho da Teca, que a gente está formatando pela demanda das empresas, das organizações. É corporativo, o evento que vocês vão fazer? Esse não é corporativo, mas o Eco ele funciona no individual, no coletivo e no corporativo. Sensacional. Porque o corporativo é o que mais está se sentindo, né? Por isso que vem essa lei aí da NR1 no Brasil, onde a parte emocional e mental nas empresas tem que ser
lei, tem que entrar como algo necessário, igual é uma segurança no trabalho. E eu me vi em tantos momentos no meu trabalho e falar, cara, se tivesse esse espaço lá, onde isso pudesse ser olhado, poderia ter sido tão mais legal, mais suave, menos doentio, menos exaustivo, menos burnout. Então, isso eu tenho na minha história tantas histórias, né? Total. Então, eu acho até porque a gente passou de uma geração, né, Tã? Porque assim, a gente vem numa geração que vem antes, né? Dos nossos filhos são essa geração que está mudando toda a lógica do negócio, né? Sim. Dessa parte mental. Enfim, por mais que a gente esteja vendo muita gente com problemas mentais, eu vejo, não sei como é que você vê na sua casa, mas eu não vejo nos meus filhos essa loucura que a gente vê na internet do que falam da geração Z, do tipo, meu Deus, só ficam no quarto, só ficam não sei o quê. Meus filhos praticam esporte, meus filhos têm amigos, meus filhos vão pra praia. Então, eu não vejo essa loucura que falam tanto. Tá, Lu, né? mas você está trazendo o que, para mim, eu não sei como você vê, é uma das coisas mais importantes. O esporte e a arte são... Eu acho que são as únicas saídas. É a saída. Eu posso pagar a língua de ser tão limitadora, mas para ser jovem hoje, se você não tem uma paixão por uma arte ou por um esporte, eu acho que você está ferrado. Tá ferrado. Porque, assim, a gente é engolido pela demanda e pela agitação de dopamina que as redes sociais, que a internet, que as séries, eu que amo, causam na gente. Então, a gente está viciado em ter esse lugar dopaminérgico acionado. Agora, quando você tem onde botar... Sim. Você tem onde criar, ou no esporte, viver em grupo, Sim. saber onde é o seu limite, onde começa o do outro, onde você usa as suas emoções para criar, Sim. onde você dança, onde seu corpo vive, onde... eu não sei se tem outra saída. Mas aí que tá, vocês têm exemplo em casa. Então, o grande lance é esse. Eu acho que o dilema principal são os pais que não vivem disso. Por exemplo, vocês vivem da arte. Sim. A gente tem muito do esporte em casa, né? Sim. Então, se a pessoa, os pais em si, não vivem nem do esporte nem da arte, não passam esse exemplo também, é muito mais desafiador, porque se os filhos vivem de exemplo, que de fato vivem, é complicado. Então, assim, acho que é nessa hora que os pais, a mãe e o pai, eu me reprogramei muito para que eles fossem pessoas boas. Por exemplo, eu parei de beber cerveja. Eu tomava cerveja, eu cheguei num nível que eu estava tomando todo dia aqui, na época de pandemia. Falei, pá, mas eu não quero isso, que exemplo serei eu. Então, eu parei para não ser exemplo ruim para eles. Então, eu acho que por eles a gente muda muito dos nossos comportamentos, a gente se torna pessoa melhor por eles. Muito mais do que às vezes por mim mesma, tipo, né? Com certeza. Então, nesse lugar eu penso, cara, se uma pessoa não pratica um esporte, quer que o filho pratique, começa a dar o primeiro passo, vai ver que tipo de, sei lá, de beach tennis você pode fazer, qualquer diversão, para poder se tornar exemplo, para poder em casa virar um fluxo. E ver o resultado. Porque o resultado é muito rápido, assim. Eu não sei, meus pais sempre foram intelectuais da área médica. E eu lembro, assim, a minha mãe, né, psicóloga, doutora em psicologia, meu pai médico. E eu lembro, eles nunca, mesmo sem da área mais, né, médica, nunca fizeram exercício, não é? Era uma outra geração. Outra geração. Também. Era muito da área, né, mental, assim. Só que a minha mãe colocou a gente na dança, eu e minhas irmãs, somos em 3. E ela tinha uma persistência de vai fazer, tem que fazer. Via a gente feliz, mas ela... Nossa, e é muito investimento fazer arte e esporte, né? Mas ela investia e falava, persistam, fiquem, porque... Eu acho que ela também falava, o meu sonho era saber dançar. Então, que vocês possam começar de criança, viver algo que na minha geração não se vivia. Mulher era travada, não podia nada, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar o que é melhor, mesmo que eu não faça, o que é melhor para o meu filho. Porque gera uma disciplina, tudo que envolve, gente, só tem coisa boa envolvida, né? Totalmente. Tudo. Essa coisa da disciplina, principalmente, né? Eu vejo a minha filha de 14 anos que dança num nível profissional, faz teatro também num nível... né, alto nível de ensaio. E aqui é incrível, né? Incrível. É incrível. Tem esse espaço, né? E eu penso, cara, o respeito, meu, tem que chegar a tal hora, isso é meu. Eu tenho uma autonomia, mesmo ela é super avoada e tal, mas esse lugar de responsabilidade, autonomia do que o outro, eu tô num grupo, eu sou uma peça desse grupo, e eu sou importante e eu vou jogar junto. É pertencimento, né? Tudo junto. É muita coisa. Total. Assim, tudo que envolve, né? A gente sabe bem o que... Viajar, né? Exato. Os seus filhos que viajam para competir. Assim, é um negócio... É incrível. Valores reais, reais, né, reais. Então, por isso que eu falo, eu acho que... Claro que a gente sabe dos desafios que toda geração tem, os nossos também. Sim. Mas eu vejo que tem muitas possibilidades de não viver essa loucura que todo mundo faz, sabendo que... Eu acho até que muitas vezes a nossa geração se tornou mais viciada do que a geração deles, porque eu vejo muita galera da nossa idade
desesperada na internet, querendo postar qualquer coisa, e nem é uma influenciadora, às vezes. Sim. Né? Eu vejo, assim, se voltar para dentro, eu faço essa pergunta em casa com o Jair, assim. Por mais que o nosso trabalho também dependa, né? De redes de e tal. da rede, assim. É muito... É uma linha muito delicada, É né? delicado. É muito... Você conseguir ter esse autocontrole de não ser fisgado, dominado... E não é só pela rede social, é pela agitação. Vou mandar um WhatsApp, vou resolver não sei o quê, vou resolver enquanto estou dirigindo, vou mandar um áudio. A gente fica numa frequência agitada. De urgência, de né? que o escritório é dentro do carro, é dentro da academia. Você não está mais presente em nada, nem digo só a rede social. Eu acho que essa possibilidade de você escrever uma tese junto com o ChatGPT ali, andando na esteira. É isso. Então, assim, tira a presença. E é isso que o teatro tem de mais incrível. Não existe cena se não tem interesse. Então, o que eu acho nesse trabalho que começou dentro de mim, nesse meu programa No Palco da Vida, foi trazer essa presença, o que, né, se a gente vai buscar no Oriente, a meditação, a medicina chinesa, enfim, tudo fala tanto disso, com tanto, né, lá atrás, ancestralmente, sem neurociência, sem gadget para medir o que dá. Mas a arte, ela não acontece na ausência. Você pode até fazer cena decorado, né? Hoje em dia, grava cenas, eu com você não tá aí. Você gravou sua cena antes, eu chego aqui e colo, o editor cola. Mas a boa arte, ela não é feita assim. Ela é feita com escuta. Ela é feita... Ai, minha mão tá gelada. Não, né? como é que o meu corpo tá? Como é que essa personagem fala? Como é que o que eu tô querendo dizer? O que eu tô passando? Né? O que essa história conta? O que eu quero contar dessa história? Então, a presença é o que mais está vazando da nossa mão. Pela essa agitação, eu acho. E esse é o seu projeto futuro, Tam? Eu acho que eu sou uma pessoa que muda bastante de ideia, como eu comecei falando, assim, mas com certeza essa essência não muda, né? Eu vejo que a minha criação, como vai acontecendo intuitivamente, eu vou indo com o fluxo, assim, por onde me leva. Mas eu amo só trabalhar como atriz, mas eu amo esse trabalho, o propósito desse trabalho, que é esse desenvolvimento pessoal, né? Essa palavra está muito piegas, mas esse olhar para dentro com presença, escolha e apropriamento do que eu quero viver, isso eu acho que na minha vida tem sido um shift muito violento, poder unir esses aspectos. E eu vejo, assim, nos workshops, eu vejo o que traz, eu vejo gente que fez tantos programas, né, dentro de empresa, o estudo fala, cara, quando você junta esse corpo físico e energético com a sua escolha mental e pratica isso, a vida faz um... Né? Não, e você faz e nessa hora você faz uma mudança de chave na cabeça de muitas pessoas que participam, que você muda, então quer dizer, é uma, como é que eu falo, tipo uma espiral energética muito bom, porque você fez um insight na cabeça da pessoa que mudou completamente a maneira dela viver, né? Dela reformatou, de repente, como ela se comporta na empresa, como ela se comporta em casa. Por isso que chama eco, muito esse legal. Aspecto, né? De ecoar, o que eu quero ecoar na minha vida. É muito legal. Então, e aí eu vi também que, no paralelo, vocês têm o projeto do Grandes Pequeninos, né? Que vocês, em Nova York, já começaram. Sim. Então, os Grandes Pequeninos começou com o nascimento da Isabela. Já bem de 17 anos. É um programa que já concorreu ao Grammy, o disco. Já teve programa na Discovery Kids, ficou na Netflix, no Amazon Prime, no streaming, com os clipes musicais. O Discovery Kids era um programa gente com as meninas, programa gente, não é animação. E a gente está lançando o 4º disco, acabou de lançar, chama Os Trava-Línguas. Canta Brincando. Os Trava-Línguas, que é um disco onde a música e as brincadeiras são formas de unir famílias. Eu achei muito legal. É muito lindo. Acho que tem essa base do que eu estava trazendo, é a base da minha vida. Ela do Jair também expande, né, para os Grandes Pequeninos. A música, ela não é doutrinadora, né? Ela traz informações muito legais e difíceis de falar, como inclusão, como amor próprio, como olhar para dentro. Como você fala para a criança, olha para dentro? Lembra minha mãe, psicóloga, falava assim, o que a dor está te dizendo? Eu falava, sei lá, o que a dor está me dizendo. Mas hoje em dia eu entendo, né? Sim. O que esse incômodo está me dizendo? Então, os discos são muito usados nas escolas. Que são legal. muito utilizadas as músicas em conteúdo pedagógico. E é incrível mesmo. É muito lindo. E em lugares de inclusão. Então, a comunidade
do espectro autista usa muito as músicas. Todos os lugares que falam da aceitação do não bullying, do amor próprio, de ser o seu melhor amigo, né, da valorização da natureza, da importância da leitura. Esse trabalho, se perguntar, o trabalho da minha vida é os grandes pequeninos. É uma graça. Então, eu comecei a acompanhar mais esse agora do Trava-Língua. O Jair que cria as músicas, ele é compositor, né? Ele é. Mas, gente, é uma arte também absurda que ele consegue fazer ali, do grilo, do tatu. Demais. Eu vi, ficou uma graça. E cada um tem uma competência muito clara. Assim, a resiliência, o olhar para fora da foca fofoqueira, a farofeira que está né, que tá cheia de vida, querendo farofar e saborear. O grilo Murilo, que falam que eu sou cri-cri, mas eu não estou nem aí. O grilo ri. Fala desse lugar que o bullying acontece, mas a sua autonomia, a sua autoestima, ela pode existir independente do olhar do outro, né? Porque hoje em dia essa coisa de agradar o outro está tão evidente, né? De pertencimento do like, né? pelo outro, do like, né? Mas não importa, né? E esse lugar de estável, grounded, né? Sim. Que os personagens vão trazendo a mariposa, que é leve, que ela quer, né? Que ela fofo. leva amor. Então, são novos personagens no Canta Brincando para brincar em família, mas que traz temas muito especiais. Legal. O tatuador, que ele fala da paciência, da calma do tempo. Eu não prestei atenção nas letras. Eu vi só uns eu vou olhar, tem que legal. Tem uma essência muito bonita, assim. Eu acho muito legal, que até estava te comentando, né? Como o meu público, ele vem na barriga, hoje eu já tenho crianças com 10 anos, né? Então, eu acho incrível, porque, de verdade, é isso que eu acho que falta, talvez não... É sobre cultura também, né? Sim. Porque eu acho que a gente está falando de uma questão pedagógica, que na época dos nossos filhos eram galinha pintadinha, né? Na época dos meus, que a gente punha lá e tal, e é coloridinho, é fofo, que é diferente de um monte de coisa que até hoje eles fazem. Então, muitas pessoas, às vezes, não têm acesso a esse tipo de conteúdo, né? Porque não é um conteúdo de massa, no final das contas. Mas é um conteúdo extremamente didático, extremamente de valores, de insights também da criança ali na base, que é muito legal. É muito importante. Então, eu quero muito divulgar isso. Vou até divulgar também nas minhas redes. O primeiro, até da primeira infância, o primeiro disco que é sobre o manual, né? Sobre Não Tenha Manual, que tocou muitos pais, porque fala sobre a chegada do bebê à amamentação, a importância do pai, do passeio com o pai, a hora do banho. Primeiro, essa primeira infância, a chegada na vida tocou muito. E isso começou a me tocar muito. Onde a gente ia, na rua, no dia a dia, as pessoas vinham com um amor diferente do que fala para a novela, do personagem, que se gosta, se não gosta, que torce para esse amor, para esse triângulo, ou da carreira do samba, da música. Quando chega para falar dos grandes pequeninos, sempre é algo que conectou de um jeito muito profundo, que conecta a família. Sim. Então, eu acho que esse trabalho é muito diferente, é muito único, assim, e a gente sente ele reverberar no amor, que é como a gente recebe, assim. E o show dos grandes pequeninos, para mim, é bliss, é muita bênção, assim, porque é olhar no olho das crianças da família e compartilhar esse lugar que é a chegada em nós mesmos, assim, sabe? E essas crianças que eles levam os bebês, que as mães levam os bebês? Levam bebê, criança, vovós, vai todo mundo. Porque grandes pequeninos é isso, de como as crianças são grandes, né? Em espiritualidade, em conexão. Nossa. E como a gente que é grande tem que manter esse pequenino vivo ali dentro para a vida ser divertida, gente, né? é sobre ser isso, leve. total. É então, isso. É para todo mundo, é para a família mesmo. Que gostoso. E vocês têm já agenda? A gente agora vai para São Paulo. O Canta Brincando acabou de sair. Então, agora, nesse segundo semestre, até outubro, os clipes vão ser lançados. O primeiro já deve estar, quando sair aqui o episódio, deve estar já lançado. E eles vão saindo, né, por tempo, porque a animação é trabalhosa. E eles ficam no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar todos os arrobas, os links para vocês colocarem aqui no vídeo. E talvez até o Dia das Crianças, que é uma época que a gente vai muito para o Brasil fazer show, talvez o show novo já esteja pronto. Eu estou torcendo aqui. Ai, que legal. Vai estar. Vai ter show? Tem. A gente tem alguns shows já. Mas o show específico do Canta Brincando, a gente espera que esteja pronto, quase pronto. É muito fofo. De repente, sabe aqueles bonecos que tem lá na Disney? Vocês têm que ter dos próprios bichos, né? Não, a gente comprou esses dias aqui, a gente está fazendo um especial com a cara do Canta Brincando, mas eu, Jair, a gente até brincou, que passou o Dia dos Namorados numa loja, que a gente saiu para almoçar e passou e estava cheio de marionetes. Não é marionete, como é o nome daquilo? Fantoche. Fantoche. Gente, a gente... E os animais do Canta Brincando não são tão fáceis de achar. Tatu,
né? Tem uns que não são tão Sim, simples, sim. mas a gente deu muita risada e já estão todos quase lá em casa, Ai, que chegando legal. pelo Amazon pra gente contar histórias. Não, muito legal, gente. Imagina quando vier os netos, né? Pois é, vai ficar lá para eles falarem: esses avós são muito bestas. Meu Deus. E tuas filhas, o que elas acham? O que elas curtem? Olha, elas estão amando quando tá brincando, porque a gente fala para elas: vocês estão adolescentes, não querem brincar com a gente, então a gente criou aqui uma série de personagens para poder ser nossas companhias, porque a gente segue querendo brincar. Mas elas adoram. Elas falam: poxa, pai, esse trava-língua tá difícil até para mim. Não, é difícil, Mas brincar gente. em família é muito legal, porque tem uns que contam o jogo da memória através da música, né? Um conta, o outro repete o que o outro falou, mais um. E o outro, e outro. Então, assim, para brincar no carro, um monte de gente tem escrito pra gente, fala: gente, esse disco para viajar junto, porque é uma série de brincadeiras que você faz ouvindo música. Um entretenimento, né? Um entretenimento, que não era como a gente viajava junto. Antigamente não tinha nada de tela, não Você tinha ia nada. inventando, olhando as estrelas, os carros vermelhos, amarelos que passavam, contando, cantando, brincando. Sim. E é isso, é voltar a brincar, né? Não, muito legal, muito legal. Então, vamos lá. A gente tem 2 projetos paralelos acontecendo. O de comportamento é mais focado em mulheres 40 mais? Sim, é. 40 mais, que é do pau. Chama No Palco da Vida. No Palco da Vida. No Palco da Vida, o que eu quero criar, o que eu quero viver. É muito legal. E o Eco é um programa dentro disso que a gente está focando mais para empresas, mas ele pode ser, porque eu tenho uma parceira, a Teca Machado, que é uma coach maravilhosa, no programa Eco. Tá, então ele tem uma subdivisão, que aí ele é como se fosse um mais rápido, um pocket. Quando é na empresa, ele pode até ser mais longo o interesse, né? Se for adaptar o Eco ao NR1, que é o que a lei que era para ser lançada agora em maio não foi prorrogada, porque as empresas não sabem como instalar isso, esse núcleo de saúde mental dentro das próprias organizações. Ai, que loucura. Então, eu acho que a gente vindo aqui dos Estados Unidos com muita pesquisa aqui fora, isso já Vocês existe ajudam, aqui. E vocês ajudam lá a galera a formatar. A gente está levando as experiências que já existem aqui, né? Esse programa já existe na América, já é fundamental, porque, gente, o nível de perda financeira para as empresas com um monte de atestados, nessa área de saúde mental não está fechando a conta. Sim. Isso nunca aconteceu nessa velocidade, porque sim, o mundo está com outra velocidade, nossas emoções precisam ser olhadas, Sim. o tempo precisa ser revisto. No Brasil se trabalha um tanto que não trabalha aqui, né? A questão das horas, a questão do tempo fora dali é fora dali, né? Ou como eu vou adaptar isso, como a empresa vê isso junto com o funcionário. Senão, cada hora tem um dispensado, o gasto empresarial vai ser gigante. A falta de olhar, né? A gente sabe, custa caro. Total. Seja na vida individual, se você vai sem olhar uma hora, ou a doença te para. Sim. Ou a vida uma hora te a conta para. chega. E na empresa também. A conta chega literalmente, né? Chega. Porque aí pesa no bolso, aí tem que ter uma lei para isso, né, ser Sim. neutralizador. Então, mas aí no caso, quando vocês vão para a empresa, por exemplo, normalmente é cargo de liderança. Dá para trabalhar com os cargos de liderança e a liderança instalar o programa. Sim. Isso é uma forma. Vocês fazem workshop para ensiná-las. Sim. Aqui nos Estados Unidos, existem esses formatos muito claros já. Ou você treina a liderança e dentro do RH também você passa o conteúdo e administra à distância esses serviços, né? Você pode trabalhar com funcionários, né? Numa área um pouco mais de serviços emocionais e mentais, que aí você trabalha na base, onde ele tem onde ir, porque tem um estigma da saúde mental gigantesco, né? Então, se você fala, Talu, eu estou num momento mais deprimida, então, assim, eu não estou conseguindo chegar aqui no horário, eu preciso de um tempo maior, eu preciso do meu horário de almoço inteiro. Se você chega e fala assim, a chance é... A pessoa está deprimida, troca, manda embora. Assim, ainda existe isso nesse lugar e fala, tá bom, então quem não passou por algum momento depressivo, ansioso, inquieto, insônia, ninguém. Mas você não tem o medo de falar e ser julgado é violento. E nem só ser julgado, muitas vezes ser substituído. Ser mandado embora. Esse é um problema. Isso é muito lugar de terceiro mundo que o Brasil não merece mais, porque a gente está caminhando por mais... Sim. Né? Política economicamente sempre deslizando, mas a gente é gigante, cara. Nossa. Isso tem que ser olhado. E tem empresas e tem pessoas e assim, eu acho que o brasileiro quando ele é um profissional bom, ele lidera o mundo. Em qualquer lugar. Aqui eles amam, a gente sabe. Sim, o quanto brasileiro arrasa. Eu acho que o brasileiro arrasa. Quando é um bom médico, quando é um bom empreendedor,
Cara, Sim. ele arrasa, ele dá aula, né? Sim. Só que, de fato, culturalmente é uma questão ainda que já vem das outras gerações. A gente está, né, na minha empresa mesmo, eu mudei também muito a minha característica, porque eu venho também de uma escola do meu pai, que era mais autoritário. Tipo, meu pai era um empreendedor, tinha 5 mil funcionários. E por mais que fosse uma empresa que cresceu, né, minha mãe entrou no RH, mudou muito o conceito. Mas tinha uma questão muito de empresa, aquela coisa assim, tem que cumprir, teve filho, não importa, tem que chegar a tal hora, isso aí é problema seu. Problema pessoal você deixa em casa, Sim, tipo isso, né? Exatamente. E aí, como gente, é que você a faz? pessoa é uma pessoa. Como é que a gente se divide? Não tem como. Aí a gente vai vivendo papéis que, na verdade, a hora que você vê, né? Se a gente Não, fazer a espana. relação com a arte, você está vivendo papéis que nenhum é você. Nenhum é você. É complicado. E aí você vai desintegrando. Sim. E aí, se você está numa empresa que não pode te ver ou te ouvir, não estou falando que ela tem que ser Sim. paternalista, Não. né? Dar soluçõezinhas. Mas, assim, você tem que poder ser ouvido, compreender. olhado, negociado. A vida é esse E momento, acho que, né? sobretudo, né, Taninha? Porque, assim, claro, o Brasil tem essa coisa paternalista que é difícil. Agora, quem está no cargo de liderança, se tem essa compreensão dos pares e dos seus superiores, Sim. entrega muito mais. Muito porque vai mais. entender que está sendo assim, cara, eles estão sendo tão meus parceiros nesse momento difícil, que na hora que eu tiver eu vou resolver tudo que eu tenho para resolver, porque a gente resolve, né? Exatamente. É sobre isso, assim, na verdade. Então, Porque a troca é mais verdadeira. É, né? leal, Se você né? é ouvido, você quer ouvir. você quer Né? dizer que você quer trocar. Se você fala, está cara, jogando junto, vai jogar junto na exato. dificuldade, A lealdade, na ela dor. aumenta, né? Com certeza. É óbvio. É bom para todo mundo nesse caso. É o famoso jogar junto. Né? Claro, é o que funciona. Total. E Que na arte é muito engraçado, e no esporte também, né? Porque você pode ter uma péssima relação com o seu jogador do lado ou com o seu ator de cena, mas não acontece sozinho. Sim. Então, aqui, se você tá aí, eu tô aqui, e a gente tem alguma questão que não se dá bem, graças a Deus, vivi isso quase nenhuma vez na minha profissão, apesar de ser uma área que acontece muito. Aqui, entre nós, tem que acontecer. Tem que acontecer. Então, na empresa, quando tem esse nós que acontece, mesmo você sendo diferente, mesmo você sendo mais Claro. troncoso, mas você sendo mais emocional, independente, aqui, né, esse lugar da presença nessa Sim. empresa, nesse local, isso tem que acontecer. Claro. E isso acontece nesse encontro. Né? Sim, é isso. Ô, Tânia, qual que é o projeto de 50? Tânia Pessoa. Ai, continua. Como é que você se vê? Eu acho seguir, assim. Tem, né? Acho que dizem que 50 fica melhor ainda. Me falaram, eu tô feliz com isso. Porque o primeiro medo de chegar nos 40, de ver as rugas vindo, as pelancas, já tá. Já é. A gente assume, né? Assume, depois você vai pegando lá e fala, mas tá tudo bem. Não tá tão tudo ruim. certo. Então, A gente vou dá um jeitinho lidar aqui, com isso. é. Esse aspecto difícil de envelhecer. É As dores, difícil. né? Você É que difícil. é muito ligado ao esporte, eu que fui bailarina um tempão, lidar com dor física é muito chato. A gente não sabe viver mais sem isso, gente. Muito ruim. Aí taca fazer pilates. Vai fazer. E aí eu tô achando ótimo, tô gostando, mas tem uma resistência até falar, cara, eu Super. preciso diminuir o ritmo. É. Não dá para ir mais no limite. Exato. A Não gente vai funciona tendo esse consciências, jeito. né? Vai trocando algumas questões, não tem jeito. E aí é legal, porque você fala, tudo que é endurecido começa a precisar de um óleozinho para novas visões Vai se acontecerem. reinventando, sem claro. rigidez, assim. Mas eu espero dos 50 continuar assim, ver minhas filhas, né, indo para o mundo de uma maneira linda, não tão americana, dessa que dá beijo, tchau e vai embora, porque eu não estou preparada para esse etapa. Eu não quero também. Então, assim, vai um pouquinho, volta um pouquinho. A gente ainda é latino e gosta da presença dos filhos perto. Sim, assim. sim. Mas eu acho que o que eu espero, além do meu umbigo, eu espero que esse trabalho, essa busca de um mundo um pouco mais leve, menos chute no olho, menos de poder nesse lugar, que não é o lugar, né, que na yoga a gente aprende, não é o lugar do poder apropriado. Sim. Esse poder violento que a gente tem vivido e o despoder ao mesmo tempo, que quando você está nesse lugar desse poder, você está sem poder nenhum, de fato, né? Você está escravo, né? Você está escravo, né? Eu acho que é esse lugar de uma conexão mais espiritual que a gente vai tendo com a maturidade. E eu sou mais de entregar isso. Meus planos eu faço e vou mudando. Então, eu prefiro que... Você vai no flow. Eu vou no flow. Cada vez mais eu quero poder entregar, porque esse flow é um fio condutor para mim. Sim. E qual que é o teu maior aprendizado nessa vida americana aqui? Que fazer faxina é difícil pra caramba. Eu odeio fazer faxina. Não, faxina mesmo. Hoje em dia eu já consigo ter uma ajuda. Mas, gente, lavar roupa, dobrar roupa, arrumar quarto, putz. Essa é a parte, né, que eu não falei lá atrás, que é desafio né? Porque mesmo você tem uma ajuda, se você pode ter uma vez na semana, 2, se você teve
se você vem de uma escola Brasil, onde você talvez pode contar com mais ajuda, aqui é nenhuma. Ajuda de família, ajuda de pessoas que podem trabalhar com você. Então, eu acho... O que você me perguntou? Eu não sei. Eu só pensei na faxina. parte mais difícil. Não, tem um maior aprendizado na vida americana. Esse foi o desafio, né? Então, então a gente perguntei sobre o desafio. Eu acho que o aprendizado aqui é se religar familiar. É óbvio que é desafiador. Mas ele é essa base... Quando a gente começa a olhar, se eu quero viver isso, eu vou ter que religar diferente. Porque do jeito que tá, não tá bom para mim, não tô vivendo do jeito que eu quero viver, certamente. E assim, morar fora, se você pode usar essa experiência para fazer esse religar, é maravilhosa. Sim. É desafiadora. Porque não tem, né, a casa do amigo para você ir ali dormir, a casa da mãe para você... Mas, assim, ela é tão poderosa, entra nesse lugar de maturidade, de estar junto. E a família é muito mais unidade, né? Ou o que não é, não é. Ou o que não é, começa não é. a se mostrar e tudo bem também, né? Mas você sai daquele lugar de se enganar, que eu acho que não dá para se enganar morando fora. Porque tudo é caro, tudo é um investimento grande, né? É emocional, financeiro. Então, assim, ou olha para a verdade, ou que a verdade seja o que não é. Sim. Se não é, não é. Que bom, ufa! Né? Eu acho que só o fato de ter a coragem, né, deixa eu tentar viver essa vida lá... Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, né? Então, uma vez que você já teve essa coragem, não é possível, você não consegue viver de mentira. Não tem como. É verdade. Não tem como, né? Você já saiu de um lugar que é tão cômodo, que é tão familiar, que é tão, né, que é tão seu, para você se arriscar num lugar que você não sabe que você vai encontrar, você fala o quê? É muito risco. Né? Você tá fazendo isso, tipo, vou chegar lá para viver uma coisa que não é o que eu quero? Pra quê? Não existe isso, gente. Não, aí é pior, porque aí é muito esforço. É muito esforço. Aí eu acho que o tombo é maior, acho que o buraco é mais embaixo. Sim. Né? Eu acho que, assim, mudar quando você tá bem, quando você tá bem na profissão ou bem onde for, você tá sempre procurando algo mais, né? Sim. Na vida. Mas, assim, é mais difícil. Tem que deixar muita coisa. Sim. Né? Quando tá ruim, você fala, eu tenho que ir, porque aqui não dá mais. Também é difícil. Qualquer saída exige muita coragem. Muita né? coragem, muita coragem. E conexão, né? Total. Consigo mesmo com quem tá indo Consigo com você. mesmo, exato. E quando é parceria, assim, eu acho que fortalece muito, né, a relação casal. Sim. É muito aprendizado, porque, assim, o casal em si, a gente passa por várias fases, né, na vida. Várias. E quando vai crescendo junto e segue na mesma direção os objetivos e tudo mais... Quando passa por todo esse processo desses aprendizados, você fala, caramba, como amadurecemos, né? Como a gente passou por tudo isso, que loucura. Esse que lugar bom, da né? amizade com o amor. Né? Porque você muito legal. É uma parceria muito... É muito legal. É assim. muito forte, né? É muito forte. Que aí quebra os pau, mas volta logo, né? É aquilo assim, é mais fácil voltar pro trilho, né? Porque é sabe, sempre assim, exato, não tem, gente, nada é perfeito na vida, né? Pra gente, a gente já tem instabilidade, imagina um casal. Diárias. Ainda mais um casal, né? Sim. Então, você quer deixar alguma mensagem, se vocês puderem me seguir lá no Instagram, Tânia Kalil, e nos Grandes Pequeninos também o álbum tá lindo. Lindo! Canta Brincando, tá muito especial. Se você se interessa por olhar para dentro e ecoar de maneiras novas, diferentes e mais apropriadas na sua vida, tem muito conteúdo no meu Instagram e vai ter cada vez mais, porque o programa Eco tá se expandindo. E agradecer, legal. Talu, a oportunidade de estar aqui. Você curtiu? Adorei. Eu amei. Muito bom. Você sabe que eu penso, eu tava falando pro Ale esses dias, eu falei, cara, Ale, eu amo meu trabalho, eu sempre me reinvento também, mas eu tô seguindo de novo numa linha de voltar pra psicologia. Eu falei, eu acho que a gente vai ficando mais maduro. Eu falei, acho que eu vou fazer uma neurociência, já tô nesse caminho, já sabe assim? E que é muito legal. Eu tô fazendo um curso, uma formação na ciência da felicidade. Talu, isso tá incrível também, né? Especial. E eu vou te dizer uma coisa que a minha mãe, a sua mãe psicóloga, você também, ela disse lá atrás, para eu ter coragem de falar para minha mãe, uma doutora em psicologia, que sempre foi uma inspiração para mim, e eu já vinha fazendo teatro junto com a faculdade, eu falei, mãe, eu vou dar uma pausa na psicologia. Eu preciso de coragem. Trabalhando ali na terapia, eu nem tinha noção, não frustrar, porque não era né? medo, mas eu acho que é isso, é o lugar, né, do olhar da minha mãe, que sempre eu admirei, dessa faculdade que eu amei fazer, eu nunca fiz amo. mais ou menos, é maravilhosa. E ela olhou para mim e falou, eu concordo, vai seguir sua paixão, a psicologia está sempre aí. E ela para a sua vida diária, ela é uma ferramenta incrível. Para e tudo. o dia que você quiser voltar, daqui 10 anos, vai ter outras... ela vai estar em outro patamar, porque é uma ciência que não para de crescer. Total.
E é isso, né? E nós somos outra psicóloga, É né? outra, Depois né? de anos A e anos de psicologia vivência. é outra. Quantos teóricos, experiências, filósofos, Sim. né, nessa área mais intelectualoide e de prática na psicologia surgiu Sim, em sim. 20 anos. Quase 30. Não, eu penso, cara, eu acho que eu vou chegar nesse lugar daqui a pouco, sabe? Assim, já me vejo na psicologia também de novo, mais envolvida na parte mesmo do comportamento. Que é É mágico, interessante, né? É demais. Quem gosta de pessoas. Eu amo, é muito legal. Eu amei, obrigada, Eu amei Tan. também, Tá Amei Lu. muito. Muito obrigada. Obrigada querida. eu. Quem sabe daqui a pouco a gente vai fazer um projeto junto, Bora! né? Vamos inventar. 50 estamos nós. Estando perto é mais fácil. Sim, estamos aqui. Queridos, espero que vocês tenham curtido. Vou deixar todos os arrobas aqui da Taninha. Vai seguir. Continuem, que essa temporada está maravilhosa. Então, eu quero agradecer novamente a Must University, que é a nossa parceira, e também a DeFiU, que é uma das principais assessorias de imigração para quem quer viver legalmente aqui nos Estados Unidos. Procure a DeFiU, veja todas as possibilidades, porque sim, existem caminhos legais. Fiquem com Deus, sigam meus bons. Até a próxima.